versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A nossa breve palavra nesse texto, nesse versículo, é onde o apóstolo Paulo ele manifesta seu sentimento em relação, seu sentimento e sua convicção em relação ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra aqui, poder, é a palavra dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Então, poder explosivo, poder grande. O Evangelho é o poder. Mas que tipo de poder é esse? É o poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. É o poder divino. Essa história de transformação de vida, de transformação de corações, de mudança de mentalidade, é o poder do Evangelho. Não é o poder do homem. O homem é apenas instrumento da divulgação da palavra. Mas a palavra é que tem poder. Já existe vários relatos de conversões da pessoa que está andando na rua e de repente eu conheço uma pessoa que se converteu assim. Estava andando na rua, de repente um folheto cola na sua perna, um folheto que foi jogado por alguém, e ele então pega o folheto, abre, lê, e através da leitura do folheto que tinha a palavra de Deus, a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. E esse poder de Deus, ele está em todo mundo. O Evangelho está sendo pregado aqui agora, nesse momento, está sendo pregado em outro lado do mundo, está sendo pregado no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Coreia, até nos países fechados, mesmo sem muitas informações, mas a igreja tem crescido e tem crescido de forma exuberante em países onde o Evangelho é perseguido. O Evangelho é poderosíssimo. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poderoso. O lugar que a igreja mais cresce é na China. A China é um país comunista. É impressionante ver como a igreja cresce na China. Tivemos presencialmente em 2008 e igrejas crescem de uma forma espetacular. Em determinada ocasião, até para exemplificar esse poder de Deus que é o Evangelho, um pastor chinês foi preso. Ele já tinha sido preso antes, e ele foi preso porque liderava uma igreja que, segundo as autoridades, a polícia religiosa chinesa, tinha a seguinte informação, que a igreja que aquele pastor pastoreava, liderava, tinha 40 mil membros. 40 mil membros é uma igreja pequena no contexto da China. Não é igreja oficializada, tem igreja oficializada e tem igreja, para eles, clandestina, porque a igreja oficializada precisa ler a cartilha do regime comunista. Eu estive numa igreja em Pequim, uma igreja oficializada. Estive em outra igreja, que era uma igreja que funcionava num salão, um centro de convenções dentro de um hotel. Mas era uma igreja de estrangeiros. Não vi nenhum chinês, só tinha americanos, só tinha estrangeiros de outros países. Mas tem a igreja subterrânea, a igreja perseguida. Essa é a igreja que mais cresce. Essa é a igreja que não tem muito ensinamento, mas o que pouco que eles têm, Deus faz uma obra fantástica. Eles não têm a Bíblia inteira, então eles dividem a Bíblia em páginas e entregam, e cada um então lê uma parte, depois troca aquilo que leu e assim vai.
E esse pastor, então, ele foi preso, segunda vez, e as autoridades falaram assim, olha, você tem, nos nossos dados, no nosso registro, vocês têm aí cerca de 40 mil pessoas. E o pastor falou assim, não, é um pouco mais que isso. Aliás, é muito mais que isso. E o pastor muito feliz pelo fato de ser preso pela segunda vez. E aí ficaram assim, curiosos, por que o pastor estava feliz, porque ele estava sendo preso. E ele falou assim, olha, aquela vez que vocês me prenderam, foi o fator motivador da igreja se reunir em oração. E esse fator da igreja em oração, a igreja cresceu muito. E agora a igreja vai crescer mais ainda. Então pode me levar. As autoridades ficaram sem saber o que fazer. E agora, o que nós fazemos? Pensar. Ah, pastor, está livre, não vamos se perder não. Então, o Evangelho é poderosíssimo. Nós não temos ideia que um pouco nós temos, mas o Evangelho é poderoso. Então, a nossa dinâmica aqui ela mudou um pouquinho, porque nós vamos dar prioridade para a palavra do evangelista Joel, que vai trazer toda uma orientação prática. Ele pediu para mim trazer uma reflexão. Estou aqui controlando o tempo para que ele tenha tempo para isso. Depois a ceia, então por isso que nós colocamos a ceia no meio do culto, para que no final tenhamos aí um tempo importante para toda uma dinâmica importante para nós sairmos como igreja e fazer o trabalho da evangelização. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos compartilhar esse poder de Deus às pessoas. Spurgeon dizia o seguinte: deixa a Bíblia solta. A Bíblia é como um leão. O Evangelho é como um leão. Deixa ele solto que ele vai fazer o trabalho. Então, qual que é a ideia? A ideia é nós apresentarmos o Evangelho de forma escrita, de forma organizada, de forma inteligível para as pessoas da nossa vizinhança. Amém? Estão motivados para isso? Eu sei que o Daniel está motivadíssimo, eu estou motivadíssimo e os irmãos estão motivadíssimos. Amém? Amém. Ontem nós tivemos aqui um dia muito especial, fiquei muito feliz. E até justificou o nome da igreja. Toda igreja é uma igreja bíblica, deve ser, porque se não for bíblica, não é igreja. Né? Mas precisava ter um nome, então, igreja bíblica. E justificamos isso ontem, porque ontem nós passamos a manhã, das 9 ao meio-dia e 15, estudando a palavra. E quero parabenizar as crianças, porque as crianças ficaram quietinhas, atentas, junto com seus pais, e os pais também atentos, comportados também, estudando a palavra. Foram 3 horas de estudo bíblico. Isso é raro nos nossos dias, irmãos. Estudo a palavra é raro. As pessoas querem ter emoções, querem receber bênçãos materiais, querem ter experiências extrasensoriais, não suportam ficar e sentar para ouvir a exposição da palavra, o estudo da palavra. E ontem foi um dia especial, porque isso ontem aconteceu e vamos fazer sempre. Amém? Amém. Precisamos também, aquilo que nós aprendemos, compartilhar. Então vamos vencer as barreiras. Quais são as maiores barreiras da evangelização? São barreiras internas. Porque o Evangelho é poderoso. Então, nós temos aqui, sempre nas igrejas, nós temos os crentes que a gente chama de primeira geração
segunda geração, terceira geração. Os crentes de primeira geração é aqueles que foram, que se converteram sem fazer parte de uma família evangélica. E aí então esses se converteram, primeiro levaram seus familiares. E aqueles que se converteram jovens, ao constituir as famílias, os filhos então se tornaram crentes de segunda geração e os netos de terceira geração. Então nós temos essa dinâmica importante na composição das igrejas. O Evangelho, ele é poderoso, porque ele é de Deus. Deus, ele não trabalha no ramo de apenas nos alimentar, Deus trabalha no ramo, o Evangelho tem a ver com transformação e salvação de vidas. Isso é de Deus. Segundo lugar, o Evangelho é salvador. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Salvação do quê? Salvação de nós mesmos. Nós somos pecadores. Salvação dos pecados. Libertação dos pecados. Salvação do juízo eterno. O juízo que nós vamos entrar na próxima aula da nossa escola bíblica discipuladora, que agora é sábado, né? Então não é escola bíblica dominical, é escola bíblica discipuladora. Então, veremos toda a consequência do juízo final. Libertação do juízo final. Para isso, vamos para o Apocalipse capítulo 20, rapidamente. Ainda dentro do nosso tempinho aqui de reflexão. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Ontem nós chegamos a ver bastante esse capítulo, né? Ontem nós vimos a respeito do milênio, do arrebatamento, da grande tribulação, escatologia pura, bíblica. Mas o versículo 11 é algo que também nós vamos falar no próximo EBD, nossa escola bíblica discipuladora, mas antecipando aqui, dentro dessa linha de raciocínios, assim. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo até a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Salvação do juízo final. Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Outrora, presente e futuro. Então, o poder de Deus é um poder salvador. O Evangelho é poderoso porque é de Deus e é um poder salvador. Há uma estatística que diz que 70 mil pessoas se convertem. Eu não sei como chegaram a esse número, né? Foi uma dessas conferências de evangelização que cerca de 70 mil pessoas se convertem todos os dias. O Evangelho está avançando. O Evangelho está crescendo. O Evangelho está atingindo as etnias. Ainda falta muito trabalho? Falta.
há muito, Jesus Cristo falou para Paulo, há muito povo nessa cidade que precisa ser salvo. Há muitas pessoas em Jundiaí que precisam ser salvas, precisam ser salvas. Há muitas pessoas em nossa vizinhança que precisam ser salvas. Então, nós colaboramos com Deus quando nós nos colocamos para sair da famosa 4 paredes e vamos até as pessoas. Vamos se expor? Sim, vamos. É uma guerra espiritual. Por isso que nós estamos dedicando 60 dias de oração. Então nós vamos com oração. Nós vamos contando com o poder de Deus. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer. E às vezes a gente pensa assim, mas vai ter resultados, não vai ter. Não, o resultado não nos pertence. Nós não administramos resultados. Os resultados pertencem a Deus. O que nós vamos fazer é semear. Porque aquela sementinha que nós lançamos, pode ser que no primeiro momento não brote, não germine. Mas como foi testemunhado aqui, Daniel recebeu a semente do Evangelho através do Igor, né? Então eu penso assim, a felicidade do Igor em ver o Daniel servindo a Deus, abrindo aqui esse culto. Hoje o Daniel é o presidente dessa igreja. Glória a Deus por isso. Como nós falamos ontem, galardão. Imagine você chegar no céu e encontrar pessoas que você mesmo teve a oportunidade de semear a palavra e as pessoas se converterem. Fruto do trabalho, fruto da evangelização. Eu sou fruto da evangelização. Não sei se eu contei para os irmãos, deve ter contado, mas meus pais não eram crentes. Minha família, ninguém da minha família era crente. Um grupo de jovens, em 1985, era um grupo de jovens diferenciado, porque eles eram um grupo de jovens que cantavam na igreja, no tipo de... Naquela época não tinha grupo de louvor, era assim, não tinha... Naquela época não se tocava os instrumentos, não era banda, não chamava banda. Era um grupo de jovens que muitas vezes era playback, né? E a juventude lá na frente, não sei quantos são dessa época, né? E a juventude lá na frente cantava com playback. Ensaiava bem direitinho e tal, seguia o playback e cantava. Não tinha muita estrela. Não tinha muito essa questão de personalidade gospel. Mas eles tinham um diferencial, porque não só cantavam na igreja, mas no templo, né, no culto, mas cantavam também em escolas, em hospitais, na época chamava leprosários. E um dia foram na escola, onde estudavam, pediram autorização para a diretora concedeu, mas falou assim, os portões vão ficar abertos. Meus amigos falaram assim, vamos embora, porque os crentes não têm nada a dizer pra gente. Naquela época o estereótipo do crente era aquele que não jogava futebol, não curtia a vida, um fanático religioso, que colocava um terno preto com calor de 40 graus e ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Essa é a nossa visão. E qual jovem naquela época que queria ter uma participação de um grupo religioso radical fanático? Bom, meus amigos foram embora, mas eu fiquei. Eu pensei, deixa eu ouvir o que eles têm a dizer. Mas Deus tinha um propósito, porque foi a primeira vez que eu disse não aos meus amigos. E quando eu vi aqueles jovens de calça jeans, camiseta, falando uma linguagem que eu entendia, e com algumas músicas bem ensaiadas, até bonitas, de se ouvir, me chamou a atenção. A mensagem foi sobre o filho pródigo. No final, o jovem chamado Isaías me entregou um folheto e disse assim, olha, aqui tem alguns versículos que falam sobre Jesus. E se você quiser saber mais sobre Jesus, tem dessa igreja, nos procure. Depois de 4 domingos, cheguei à igreja Batista, a primeira igreja batista de Goianás, bairro onde eu morava. Estava em construção. Foi a pior experiência que eu tive no tempo evangélico. Foi a primeira e a pior.
Como assim? Primeiro, que não era horário de culto. Não sabia quais eram o horário. Imaginava que era domingo. Cheguei lá domingo à tarde, palestra com um doutor em teologia chamado Richard Stuart, falando sobre teologia da libertação naquela época. Sotaque gringo, com terminologias teológicas, não entendia nada. Cheguei para a pessoa que tinha me convidado lá no colégio, dei a posição dele e falei assim, olha, não estou entendendo nada. E Isaías, que era sósia do Dedé Santana, do Trabalho dos Trabalhões, me disse assim, não esquenta não, que eu também não estou entendendo nada. Eu falei, como assim? Pensei. Fiquei por educação, por vergonha de sair lá no meio de todo mundo. No final eu falei assim, olha, é um dia que não, era o horário que não era para você ter vindo. É uma palestra para quem já estuda teologia. Mas Deus tinha um propósito. Ganhei uma Bíblia de presente, comecei a ler as Gideões Internacionais, aquela Bíblia cinza, colocava no bolso, ia ler, enfim. E foi ali que a gente, desde o colégio, Deus tinha um propósito, e aí depois se tem toda uma reverberação. O Evangelho é poderoso, porque é o poder de Deus, é o poder salvador e é o poder universal. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do não judeu. O Evangelho foi entregue à casa de Israel. Alguns se converteram, outros não. Mas o Evangelho não ficou preso a Israel. O Evangelho para todo mundo. De todas as tribos, povos, línguas e raças estarão diante do trono de Deus. Amém? Irmãos, palavra de incentivo, palavra de Deus, na perspectiva do apóstolo Paulo, que ele diz, não me envergonho do Evangelho. Para terminar, uma história que eu vivenciei, estava indo trabalhar, já convertido, leitor da palavra, e eu peguei o metrô, lá na Zona Leste de São Paulo. Metrô como sempre cheio na hora de pico. Não tinha lugar para sentar, fiquei em pé, coloquei a bolsa no chão, no cantinho ali, entre as pernas, abri a palavra e comecei a ler. Comecei a ler esse livro de Romanos. Logo no começo, li esse versículo. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acabei de ler, ouvi a voz de Deus, dizendo assim, perguntando para mim, você se envergonha do meu Evangelho? Achei estranho. Como que é a voz de Deus? Não é a voz que vem de fora, é a voz que vem de dentro. Não é a voz do Cid Moreira, no deserto, Pedro e João. Não. É uma voz que vem de dentro. E eu, em pensamento, diz assim, se assim para Deus, não, Deus, eu não me vergonho desse Evangelho. Como assim? Tinha acabado de pegar o trem em Guaianazes, para ser mais rápido de pegar o trem lá. Tinha um grupo, tinha 3 vagões. Basicamente 3 vagões. Em toda a composição da sequência dos trens, tinha 3, mais ou menos assim, 3 tipos de vagões. Era um vagão dos maconheiros. Não era o trem de agora, que é bonitinho, que é com ar-condicionado. Era o trem que era com a porta aberta, gente pendurada, gente em cima do trem, né, surfando em cima do trem. Era um vagão, era o tipo do vagão dos maconheiros. Isso é baseado, aquela fumaceira. Havia o tipo de vagão dos ladrões.
E havia o título do vagão dos evangélicos, dos crentes. Então, o pessoal pensava assim, eu não quero ser roubado, eu não quero chegar doidão, então vou ouvir, vou ficar ali com o vagão dos crentes. Só que assim, as músicas até que eram legais. No violão, quando chegava na hora da pregação, aquele tipo de pregação condenatória, então a pessoa já ia trabalhar, já tinha que trabalhar para enfrentar aquela situação, com o trem lotado, ainda ouvia uma mensagem de condenação. E naquela ocasião, naquele dia, me convidaram para pregar. E eu pensei assim, bom, não vou trazer uma mensagem de condenação. Foi o dia, no final de semana, foi a segunda-feira, no final de semana, o Brasil tinha perdido a Copa América para a Argentina, nos pênaltis, e um jogador brasileiro perdeu o pênalti. E perdeu a Copa América. Todo mundo falando sobre isso. Eu vou falar sobre isso. O jogador, ontem, nós perdemos a Copa América para a Argentina, nosso rival, e porque um jogador perdeu o pênalti, tal, comecei a falar sobre isso, todo mundo, ele é culpado, que ele perdeu o pênalti, tal, e não sei o quê, todo mundo falando no vagão. E eu fiz uma pergunta, mas quem não perdeu um pênalti ainda? Quem nunca perdeu um pênalti na vida? Quem nunca cometeu um erro? Quem nunca cometeu um pecado? Por isso que nós precisamos de Jesus. Por incrível que pareça, houve um silêncio. Fiz uma oração. Aí o pessoal da Assembleia falou assim, amanhã você traz a mensagem de novo. Então no trem era comum, mas no metrô não. E Deus falou, fala do meu evangelho aqui. Não, Deus, eu acabei de falar. Já fiz minha parte. Não, no metrô não. Não, mas você disse que não se envergonha do evangelho. Eu fui lutando com Deus, a cada estação, resistindo, chegou uma hora que não teve jeito. Deus, tá bom. Comecei a falar. Não me lembro o que eu falei. E as pessoas começaram a prestar atenção. Mas entrou um sujeito, uns 2 metros de altura, já nervoso. Ele mal entrou, já ouviu e já começou a querer ir para cima. Não, você não pode falar disso aqui, não sei o quê, tal, isso é proibido, tal. E começou a vir para cima. Naquela época era mais magro, bem mais magro, né? Eu não vou conseguir dar conta. O que aconteceu? As pessoas que estavam ouvindo falaram assim, não, deixa o rapaz falar. Ele está falando coisas boas. A gente vê tantas más notícias, ele está falando coisas boas. E as pessoas no metrô começaram a repreender esse sujeito que queria vir para cima. Nisso eu olhei e estava chegando minha estação. Eu fiquei naquela luta, desço ou não desço? A vontade que me deu era ir até o final da Barra Funda e voltar para Corinthians e Itaquera, e depois voltar novamente e fazer isso. Mas eu entendi que eu deveria responder para Deus de forma bem prática e objetiva. Se eu me envergonhava ou não do Evangelho. Dia 12 de outubro você vai ter a oportunidade de responder para Deus. Na prática, se você se envergonha do Evangelho de Jesus. Muita gente não sai para evangelizar porque acha que vai pagar mico. Que não vai ser ouvido, que vai ser rejeitado. Pode acontecer isso. Mas a questão não é o que vão dizer. A questão é se você se envergonha ou não do Evangelho. Porque se você se envergonhar do Evangelho, as pessoas que se envergonham do Evangelho não falam do Evangelho para ninguém.
Mas as pessoas que não se envergonham do Evangelho falam tranquilamente, alegremente. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. Deus está vendo o seu coração. Porque mesmo que não haja nenhum resultado, o maior resultado vai ser você dizer para Deus que você não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Para por aqui. Tem outras experiências, mas aqui já era suficiente. Para trazer uma palavra de exortação, de incentivo, dia 12 de outubro. Nós vamos sair. Quem vai sair? Todos. Lógico, quem puder. Mas a ideia é sair todo mundo. Crianças também vão sair. Jovens vão sair, adolescentes vão sair. Irmãos mais experientes vão sair. E deixa Deus fazer o trabalho. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Vamos colocar como instrumentos da mão de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos por um instante para orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra testifica em nossos corações. E nós sabemos que somos frutos do poder salvador do Evangelho. É o poder de Deus que traz transformação e salvação. É o poder que está sendo exercido em todo o mundo. Milhões de pessoas já foram alcançadas e milhões serão alcançadas. E bilhões de pessoas. As novas do Evangelho já chegaram até aqui. Vindo lá distante, atravessando a história, chegou até nós. E queremos que a tocha do Evangelho, a chama do Evangelho, chegue aos corações da nossa vizinhança, do nosso estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Das etnias ainda não alcançadas, dos povos não alcançados, das línguas que ainda não têm a tradução da Bíblia. Ó Deus, nos use como instrumento em Tuas mãos. Que possamos afirmar com bastante alegria e convicção o que o apóstolo Paulo afirmou. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como não judeu. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos louvar o Senhor com uma música que fala até que Ele venha. Vou chamar então o Rodrigo e a Larissa, e depois já passo a palavra. Ah, não, desculpa. Tem a música, depois tem a ceia, depois a palavra do Joel. Graça me alcançou, te quero compartilhar o teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém. Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não receber
pegou você de surpresa. Eu antes de vir para cá, no último momento falei, eu vou pegar uma blusa, pode esfriar. Eu creio que é Deus mesmo movendo o nosso coração. E esfriou mesmo, né? Uma chuvinha pequena aí na madrugada. Estamos precisando muito da chuva, né? Porque muitos lugares estão pegando fogo, né? Essa semana lá em Limeira, teve um dia que 5 horas da tarde escureceu, porque é tanta fumaça, e a Bíblia fala sobre isso. É a natureza gemendo, esperando a redenção de Deus, né? São dias que manifestam essas coisas por causa do nosso pecado mesmo. O homem destruiu a natureza. Então, faz parte desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas o Evangelho ainda está vivo, né? Graças a Deus, porque, como o pastor pregou nessa manhã, é o poder de Deus. Nós temos que crer nisso. Cantamos aí, né, na perspectiva de irmos mesmo para a rua, né? Esse é o principal papel da igreja. Se nós nos restringirmos a ficarmos aqui sentados, ouvindo, usufruindo das bênçãos apenas, é um espírito de religiosidade. Então, eu fiquei muito feliz quando o pastor falou que vocês vieram ontem, sábado, passaram 3 horas estudando as Escrituras. Que privilégio, né? Se fortalecendo diante desses dias tão difíceis, para que a gente possa prevalecer, possa permanecer firme na palavra, né? Para enfrentar os intempéries deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo nesses dias. Quando eu olho para as crianças, eu fico pensando, meu Deus, o que será do futuro deles? E nós temos que orar mesmo. O grupo está orando, né? E eu creio que Deus vai honrar a oração das irmãs, dos irmãos, as nossas orações, na perspectiva dessa iniciativa, né? De sairmos para a rua e levar a palavra. E vocês vão se surpreender, né, com tantas coisas que vão acontecer. Pode esperar que Deus vai fazer. Eu creio nisso. É uma ação que agrada profundamente o coração de Deus. Eu conheci o pastor Marcelo lá no congresso em Londrina, e dali nós começamos a conversar, e mandamos o material lá para Passo Fundo. Creio que muitas pessoas receberam o Evangelho lá através dos adesivos que foram colados, né? 1000 adesivos lá na cidade, um lugar difícil do Evangelho, né? O pastor tem falado também lá em Lambari, um lugar difícil. E nós temos que crer, irmãos, que é levando a palavra, né? É semeando a palavra. Como o pastor falou, qual é o resultado? Nós não sabemos, é o poder de Deus, não é nosso. É Deus quem vai fazer. O homem, a nós compete-nos a propagar a palavra, mas quem convence eles do pecado, do juízo, da justiça é o poder. E a gente não sabe. Eu fico pensando, né? Gosto de refletir. Quem pregou para o Billy Graham? E ele falou para 2 bilhões de pessoas. Então, você pode falar aqui no bairro, né? Então, eu queria que nesse momento agora nós pensássemos em algumas estratégias. No dia 12 de outubro é um dia de desafio, é um dia em que a potestade maior, né, do engano dessa doutrina que procura desviar as pessoas de Cristo também se manifesta. É o dia dizem que é o dia da padroeira do Brasil, né? E eu vejo uma coisa interessante, coincidentemente é o dia das crianças. Será que isso não é uma estratégia para barrar, né, a consciência das nossas crianças, das pessoas, dos adultos, né? Quantas pessoas deixam de pensar em Jesus e no sacrifício de Jesus por causa dessa doutrina, né? Infelizmente, é uma doutrina que
gente errar, né? Cristo é o centro de todas as coisas, a cruz é o centro, o Evangelho é o centro, o Evangelho verdadeiro, né? Onde nós podemos falar para as pessoas do verdadeiro sentido do Evangelho, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Então, eu estava vendo a nossa relação, nós já estamos 40 e poucas pessoas aqui, vendo o número da camiseta, né? E nessas 40 e poucas pessoas estão incluídas as crianças também? Né? Então, né? Amém. Então, o pastor falou da possibilidade de fazer alguma coisa para as crianças. Não, vamos envolver as crianças também, né? Eu chamo eles de escudeiro. Então, vai um maior e um menininho junto. Eu queria passar apenas umas 3 ou 4 imagens, estão aí já. É importante a gente ver isso para ir memorizando. Sempre. Isso aí é o dia que a gente faz os kits, né, de evangelismo. Eu queria falar sobre isso, mas depois eu falo. Vamos lá. Aí, montar, né, os kits. Eu trouxe aí para vocês. O pastor deu uma sugestão, depois eu falo também. A gente montar, né, e a revista também. Eu estou pedindo 500 revistas para a igreja, tá bom? Acho que é um bom número, né? Se nós temos 40 pessoas já envolvidas, 44, 10, são 10 kits para cada um só. É muito pouco, né? Se você não conseguir distribuir os 10, vamos lá. Pronto, é só isso aí mesmo. Então, o pastor sugeriu, e eu queria ouvir vocês. Primeira preocupação nossa é as ruas aqui. Eu estou olhando aqui da igreja mesmo, estou vendo um monte de casa lá no fundo. Então o pastor pensou que nós pudéssemos, então, fazer um círculo aqui em volta da igreja de 1.000 metros, 1.500 metros. E a gente se dividir, né, em duplas, né? E eu queria que alguém organizasse essa questão das ruas, que conhece mais o bairro, para a gente poder dividir, então, fazer um mapeamento, né? Essa é uma sugestão, mas tem que ter alguém para coordenar isso. Olha, vamos, né, não deixar para a última hora. A gente já mais ou menos mapear, né, quais são as regiões que tem mais casas, mais famílias, né? Outra estratégia também seria a gente distribuir alguns kits na saída do bairro aqui, não lá na avenida, mas pessoas que estão saindo do bairro para outras atividades, né, no dia, né? A gente também fazer pedágios, né? Então eu queria ouvir de vocês se tem alguém que tem alguma sugestão, alguma ideia para nós podermos desenvolver o trabalho. Vamos lá. Alguém tem uma ideia? Estou achando vocês muito inibidos. Vamos lá. Para mapear o lugar aqui, teria que ser o Darlan e o Eudes conhece bem a região. Aqui do bairro, quem é o Eudes? Eu. Você? Então, Darlan, troca ideia vocês, né, para a gente poder dividir os grupos, né? As ruas principais, que tem mais famílias, isso é muito importante, é onde tem residências mesmo, né? No dia que nós... pode falar. O Alan, você consegue um mapa dessa região aqui? Vamos ver se acho que no Google dá para fazer alguma coisa de trajeto, né? O mapa vai ajudar tanto. Melhor dividir, né, em os bairros ali. Dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer? Dá. Então, fica encarregado disso. Então. A outra coisa seria montar o material, né? Nós temos duas opções. Ou a igreja mesmo monta, né? Eu trouxe até aí. E a gente facetar direitinho para ficar bem arrumadinho assim, para a gente sair, né?
Cada pacote de adesivo ele tem 50 adesivos dentro, né? Então a gente coloca 2 adesivos em cada jornal, né? E vai ter a revista também. Então isso aí não é muito peso carregar 25 disso aqui, mas 25 revistas, né? Essa é a revista, Força para a Vida. Um material muito interessante, são os salmos. Agora, o que é mais importante de tudo isso, irmãos, são essas orações que nós estamos fazendo. E crer que realmente essa semente vai cair na terra boa. Se vai vir aqui para a igreja, não sei. Pode ser que Deus traga 1 ou 2 famílias para cá. Isso seria um motivo de muita alegria para vocês. Mas de repente a gente não sabe, né? O Marcelo contou a experiência dele aqui, né? O menino foi cantar, né? Foi isso? No lugar? Um grupo de jovens. Eu participei de uma igreja no começo da minha conversão que tinha essa característica, estava lembrando. Os jovens saíam depois da escola dominical, no domingo, e ia cantar nas casas. E é uma forma de evangelizar, né? E nós vamos levar essa revista, levar o kit de evangelização e o adesivo vai ficar lá colado, né, na casa das pessoas. Então, basicamente é bater palma e, olha, nós vamos trazer para vocês uma palavra de incentivo, né, da palavra de Deus, né, e aborda a pessoa e mostra. Muitas famílias vão convidar a gente para entrar na casa e é gratificante demais. As experiências que a gente tem tido, as pessoas poderem compartilhar os problemas delas, né, com a gente, né, e a gente poder orar ali naquela casa, uma coisa que eu gostaria que você fizesse em todas as casas. Se a criança está junto, pede para a criança orar também. Aquela oraçãozinha simples, às vezes é a semente, é a água que vai regar a semente, né? Então, são coisas simples. Deixa o Espírito Santo mover a nossa ação, né, através da nossa ação. Viu? Então eu queria também que vocês definam se nós montamos o kit. O pastor Marcelo deu a ideia de levar para casa e montar, né? Agora eu preciso explicar para vocês como é que é isso aqui. Nós vamos ter que encartar, são duas. Ó, tem que encartar as duas lâminas, uma na outra. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Dobrar, assim, e colocar os 2 adesivos virados aqui para essa parte aqui. Dá uma olhada aqui. Certo? Então, você que eu vi vocês viriam todos para cá e montaríamos aqui ou levam para casa? O que é melhor? Acho que levar para casa. Levar para casa já traz pronto. Levar uma quantidade para casa? Montar na igreja, não é melhor? É que são quantos kits? Eu estou pensando em 500, né? 500 quilos. Montar na igreja? Vir um dia e montar? Montar na igreja. O dia Tem que que ser um dia de vir ter reunião aqui, ter alguma. Eu já aproveitava e montava. O dia que vai ter o estudo, já dava uma montada, já deixava. Bom, eu vou deixar então. Se alguém vier aí, assim, é melhor Levar para casa acho que é melhor. Então pode ser também, no caso, né? Trazer. Cada família leva. Cada família leva? Sim. Então só preciso de uma pessoa então para contar, porque os pacotes de adesivos já estão contados, são 50 cada um, né? Então você vai levar 100 ou 200 ou 50, você escolhe, e montar direitinho. Então é encartar um no outro, bem certinho,
e dobrar assim como está dobrado esse aqui, bem dobradinho, e colocar os 2 adesivos dentro. Agora vai trazer de volta para cá e alguém, eu vou deixar também esse papelzinho já para poder fechar direitinho. Alguém fazer isso. Ou então você leva também o papelzinho e já cola, você mesmo faz o pacotinho. Então, se você pega os 50 que está no pacote de adesivo, você já vai montar os 25 kits aqui, ó. Tá bem amarradinho, certo? Aí, prensa bem o papelzinho aqui, coloca uma fita de durex, tá pronto, tá bom? E a revista depois a gente coloca junto para levar. Esse panfleto aqui da igreja vai junto com o endereço da igreja? Sim, isso é muito importante, né? Vai o panfletinho da igreja, né? E vai colocar junto aqui. E já tem esse panfletinho? Já? Já. O material já está tudo aí, pastor? Hã? O material já está tudo aqui já? Já. Já? Já tem os... só uma... Então, irmãos, o folheto da igreja é aquilo que está no muro da igreja. Então, isso é uma questão de divulgação, né? No folhetinho, vamos à casa do Senhor, domingo às 10 horas, né? E o versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que é do muro, ok? As camisetas também vão estar, os irmãos sabem disso, vão estar também com esse versículo, ok? Então, também para trazer uma identidade visual. Tá? Então, quando a pessoa vê, ela identifica, olha, aquela igreja e tal, né? Isso é importante. Então, recentemente foi feitado um muro, recentemente foi colocada a cruz, então, hoje as pessoas passam e dizem, não, é uma igreja cristã, uma igreja evangélica que ali funciona. Ok? Pastor, Então, pois e não, o né? número da igreja, não tem? Quê? O número da igreja? Ah, sim, o número de identificação vai ser colocado também. Tá? Já não está Estou entendendo. Não, aqui Não, tem. não, lá fora, né? Lá fora, você está lá fora. Né? fora. Sim. Também a plaquinha com horário e tal, então tudo isso estamos trabalhando para que seja É feito. porque às vezes tem umas pessoas que moram mais distante da igreja, então elas não estão acostumadas a passar nessa rua, né? Sim, sim. Aí Boa. assim, com o número, assim, Boa o endereço da rua, né? Aí seria mais. Ficaria melhor. Tá. Né? Irmãos, para ganhar tempo, vamos agilizar a questão da logística, ok? O Joel tem experiência nisso, eu também tenho experiência nisso, de sair, enfim. Então, vamos marcar às 9 horas? 9 horas, ok, da manhã, tá? A ideia é ter um almoço aqui, né? A gente passa o dia, nós vamos ver também toda essa questão do almoço, né? E também à tarde, ok? Uma outra sugestão é o seguinte, vocês que já têm conhecimento de pessoas que moram aqui, já têm um certo contato, perguntar para essas pessoas se elas querem receber uma oração, né? E às vezes as pessoas até ficam, se sentem assim, abre as portas, pode falar assim, olha, o pastor pode vir aqui fazer uma oração. Então, né? Eu conheço uma família que foi ganha da seguinte forma, o pastor foi nas casas e falou assim, ó, sou pastor da igreja e gostaria de orar por você. Essa família está até hoje no Evangelho. E olha que interessante, na hora que o pastor tocou a campainha e disse que queria fazer uma oração pela família, a esposa estava orando, pedindo para que Deus enviasse alguém para orar pela família. Olha que interessante, como Deus faz as coisas. Então já está orando, o Espírito Santo já está trabalhando nas vidas. Então facilita quando a gente identifica alguém. Então, por exemplo, tem um trabalho de cruzados internacionais que é assim, os missionários vêm, só que vem com a agenda já das casas que vão ser visitadas. Né? Então, se você conseguir contato com alguém que você conhece aqui na vizinhança, fala assim, olha, tal dia você pode receber, você quer receber, o pastor da minha igreja vai estar aí, né, na sua casa para fazer uma oração. Ok? Ou vai ter uma equipe aqui orando por você. Nós somos um movimento de oração pelo bairro, pelas famílias, gostaríamos de orar por sua família.
Então isso já identifica algumas casas e a gente ganha tempo, ok? Beleza? Então essa é uma sugestão. Então, eu ia sugerir também que na sexta-feira, então vocês trazem os kits montadinhos, e na sexta-feira a gente tem um grupo aqui para a gente fachetar. E nós gastarmos um tempo de oração. Certo? Isso é muito importante. E tenha consciência do poder da oração. Nós estamos orando e isso é muito importante. E você orar por você mesmo. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, porque a gente canta aqui como a gente cantou aqui agora, mas quando chega na hora, muita gente pensa, eu não vou, porque ninguém vai sentir a minha falta. Né? E eu queria também sugerir que no dia, as irmãs idosas, elas vão trabalhar aqui nessas casas aqui perto, tá? Para elas sentirem também como que é que Deus manifesta o poder dele na receptividade das famílias. É como o Marcelo acabou de fazer essa ilustração agora. A mulher estava clamando para que Deus enviasse alguém. E aconteceu. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Nós não sabemos, mas essa experiência das irmãs mais idosas e elas fazerem aqui essas casas mais pertinhas, esses 1 ou 2 quarteirão aqui, e voltar para o templo e ficar orando pelas pessoas que estão lá mais longe, mais distantes. Viu? Certo, irmã? Então nós tomarmos todas essas ações crendo que Deus vai fazer. Não somos nós. Agora, se sintam orgulhosos espiritualmente por vocês estarem fazendo isso. Porque a maioria das igrejas não querem fazer isso. Não gosto de fazer, né? Eu creio que Deus moveu o coração do pastor nesse propósito da restauração da igreja. E vocês vão perceber uma coisa, depois desse trabalho a igreja vai se tornar outra igreja ainda. E vamos crer que Deus vai enviar para cá 1 ou 2 famílias, trazer para a igreja, ou mais, né? No tempo dele, no propósito dele, da maneira como ele quer fazer. Pode falar. Eu não sei quando vai ser entrega das camisetas, mas seria interessante o pessoal que chegar aqui já tá com a camiseta, aí você vai ganhar tempo.